Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, professor de língua portuguesa. E a gente vai comentar sobre o quê? Edital publicado, Polícia Militar de Pernambuco. Graças a Deus, acabou a espera. Ok? Vamos comentar sobre a parte específica de português e vamos comentar sobre a parte de redação. Ok? Só que antes de a gente iniciar, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá no Instagram, está aqui, prof.bispo, e vou pedir para que vocês se inscrevam aqui nesse canal, para que a gente possa acompanhar as dicas e as aulas que nós vamos postar aqui, ok? Acabou de firula, vamos iniciar o nosso conteúdo. Olha só, o nosso edital veio dessa forma aqui. Eu acredito que, eu não olhei, né? Mas eu acredito que para oficial o edital tenha sido o mesmo no tocante à parte de português. Olha só, a banca trouxe um geralzão, ok? Ela colocou aqui bem de forma genérica, ó. Compreensão e interpretação de texto, tipologia e gêneros textuais, ortografia oficial, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras. Esse tópico 5 aqui tem que estar na língua de vocês, tá bom? Ela colocou emprego significativo de crase, provavelmente venha uma questãozinha desse tópico aqui também. Sintaxe da oração e do período, isso aqui traz pra gente, ó, o tópico 7 é outro que a gente tem que estudar muito bem, tá? Sintaxe da oração. Nós vamos estudar os termos integrantes da oração, os termos acessórios, ok? Temos que estudar tudo nessa parte aqui. Mecanismo de coesão textual, senhores, isso aqui a gente tem que estudar também, ok? A gente vai estudar os pronomes, a gente vai estudar esse caso de anáfora, catáfora, para a gente poder fazer a referenciação textual. Isso vai ajudar vocês em português e vai ajudar também na parte de redação, ok? A nona aqui, no nono tópico, ele trouxe pontuação, no 10º, concordância nominal e verbal, 11º, regência nominal e regência verbal, 12º, colocação pronominal, 13º, significação das palavras, o item 14 trouxe variação linguística e o item 15 aqui, olha só, uma surpresa para a Polícia Militar de Pernambuco, ela trouxe redação oficial, ok? Redação oficial. Eu vou disponibilizar algumas aulinhas para vocês aqui no YouTube sobre esse tópico aqui de redação oficial. É um tópico que a gente tem que estudar à parte, tá bom? Beleza. O nosso edital veio dessa forma aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente tem que estudar na parte do português. Vamos lá? Olha só. Eu fiz um panorama geral aqui do funcionamento da banca AOCP. E eu percebi que na parte da morfologia, ela tem uma cobrança razoável. Ah, professor, como assim razoável? As questões aparecem muito no tocante à morfologia. Principalmente em quais pontos, professor? Olha só, classe de palavras, ok? Eu preciso que vocês estudem todos os 10 elementos das classes de palavras. Artigo, conjunção, preposição, pronome, por aí vai. Eu quero que vocês estudem todos. Mas eu quero que vocês especifiquem, quero que vocês se especializem em conjunções, ok? Porque o tópico de conjunções pode ser cobrado aqui na morfologia, mas também pode ser cobrado na parte da semântica, ok? A banca pode cobrar a semântica das conjunções. Beleza, senhores? Sabendo disso, eu quero que vocês se aprofundem também no estudo e diferenciação da palavrinha que, da palavrinha se. Professor, diferenciação como assim? Eu quero que vocês estudem para identificar se aquele que é uma conjunção integrante, se ele é um pronome relativo, se é uma partícula de realce, por aí vai. Assim como o se também. Beleza? Eu quero que vocês estudem e se aprofundem na palavrinha que e na palavrinha se. Ok? Professor, como é que funciona a cobrança na parte sintática? Senhores, ó, na sintaxe, a cobrança é objetiva e simples. Professor, como assim objetiva e simples? Objetiva, a banca vai direto ao ponto. Ela grifa a parte que ela quer saber, ela vai perguntar qual é a função sintática desse elemento aqui. Por isso que eu coloquei que é simples. Ok? É somente a gente analisar aquilo que a banca está colocando em destaque. A gente vai estudar na sintaxe o quê? As orações e os seus termos, aqueles que eu falei, acessórios, termos integrantes, beleza? Nós temos que estudar também concordância verbal, concordância nominal, crase e regência. A parte da regência, eu gosto de colocar para bancar o CP, porque ela vai perguntar qual tipo de preposição que aquele verbo está exigindo, qual tipo de preposição que aquele nome está exigindo. Ok? Então, esse aqui, ó, é um ponto importante para a banca AOCP. Outro ponto relevante é a parte de pontuação.
A banca OCP, ela gosta de perguntar se aquela pontuação está correta, se eu posso retirá-la, ok? Ela vai perguntar se eu posso trocar por uma outra pontuação, ela vai perguntar o motivo daquela pontuação estar ali, ok? Ela gosta muito de cobrar essa parte aí na análise sintática. Professor, e na semântica, o que é que nós temos, senhores? A cobrança da banca AOCP na parte semântica é, muito pesada. Por quê? Porque nós temos as orações coordenadas e subordinadas. Perceba que um conteúdo está linkado com o outro. Isso aqui de orações coordenadas e subordinadas, a gente vai ver onde? Lá na sintaxe. A gente vai ver lá na sintaxe. Mas aqui na semântica, a gente vai perceber a ideia dessas orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas, elas vão possuir quais tipos de ideias? Por exemplo, aditivo, alternativo. Isso aqui já lembra a gente o quê? As conjunções. Conseguem perceber como todos os itens estão linkados? Ou seja, senhores, eu preciso que os senhores se aprofundem, realmente estudem a gramática. A OCP é uma banca gramatiqueira, ok? Uma banca gramatiqueira. Se vocês souberem o básico ali, e o avançado da gramática, eu prefiro que vocês saibam o avançado da gramática, vocês conseguem gabaritar uma prova da banca OCP. Beleza? E a gente vem daqui, orações coordenadas e subordinadas. Aprofunde-se aí, em alternativas, aditivas e conclusivas. Maioria que vem nas questões. As subordinadas, a gente vai ter que estudar adverbiais e as adjetivas. Ok, senhores? Adverbiais e as adjetivas. Tem algumas questões também das subordinadas substantivas, mas aí é mais simples. Ok? E às vezes esse estudo das substantivas, ele está ligado lá na parte da sintaxe. Ok? Porque eu vou pegar uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Você sabendo disso, dessas partes aí da sintaxe, eu já consigo te ajudar aqui nas orações subordinadas substantivas. Beleza? Professor, significação das palavras, senhores. Significação das palavras é conhecimento de mundo. Beleza? Conhecimento de mundo de vocês. Eu preciso que vocês leiam. Preciso que vocês conheçam as palavras. Professor, como é que eu posso fazer para conhecer as palavras? Existe um aplicativo que eu utilizava na época que eu estava estudando, que é o Dício. Mas vocês podem utilizar um dicionário também, senhores. Pode utilizar um dicionário. Que ele vai te ajudar. Lá tem uma partezinha que ele coloca palavra do dia. Ok? A palavra do dia. E essa palavra, ela vem com seus sinônimos, vem com seus antônimos e vem o seu significado. Então lá, vocês podem começar a crescer o vocabulário de vocês. Beleza? Mas vocês podem fazer isso também como? Estudando. Estudando. Quando você estiver ali estudando, vendo um conteúdo novo, vi uma palavra nova aqui, não conheço, busca no dicionário. Estou lendo algum tipo de livro, algum livro que eu gosto. O que é que eu faço, professor? Pega aqui aquela palavra que eu não conheço, abre o dicionário também. Beleza, senhores? Essa é uma das formas de vocês aumentarem o vocabulário de vocês. Na parte de significação de palavras, ainda, a gente vai encontrar o tópico de aulas que a gente chama de sinônimos, antônimos, parônimos, polissemia e por aí vai. Ok, senhores? Então, aqui, em significação de palavras, nós temos também um mundo. Eu acredito que venha na prova de vocês ao menos uma questão voltada nesse tópico aqui de significação das palavras. Ok? Professor, semântica das preposições. O que seria isso? A banca vai perguntar para vocês se aquela preposição de ali, se aquela preposição até, que está destacada ali no texto, possui a ideia de inclusão, possui a ideia de tempo limite, possui a ideia de quê? Ok? É basicamente a ideia que aquela preposição está passando no texto. Também aqui, é um tópico muito cotado para a banca AOCP. Tá bom? Na parte textual, o que é que nós temos? Eu coloquei aqui que a cobrança é muito pesada na parte textual. Professor, como assim muito pesada? Vê só, senhores. Nós vamos ter aqui a compreensão e a interpretação de texto. Beleza? Essa compreensão e interpretação de texto, geralmente, não é tão complicada. Beleza? Não é tão complicada. O negócio é que a banca AOCP gosta de jogar textos gigantes. Beleza? Os textos são grandes. Então, eu preciso que vocês respondam primeiro as questões de gramática, para depois vocês partirem para as questões de texto.
tá bom? Porque os textos são gigantes e são textos cansativos, ok? Por isso que eu falo que a cobrança é pesada na parte textual. E aí você vai ter que saber também os comandos, para saber se vai ser compreensão ou se é interpretação de texto, tá bom? Essa banca também gosta de cobrar um pouco de tipologia. É um tema que eu aposto também que possa vir uma questão nessa parte de tipologia textual. Pode pegar aqui também dentro gêneros textuais, tá bom? Mas um tópico que eu acredito que com certeza vai aparecer na prova de vocês é este aqui, ó, referência textual. Principalmente na parte de anáfora, catáfora. Beleza? Anáfora e catáfora. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque na prova dos senhores também tem redação. Então, essa parte de referência textual, os senhores precisam saber para a prova de português e precisam saber como utilizar para a redação dos senhores. Tá bom? Esse aqui é um panorama geral da banca AOCP, do que ela mais cobra, os pontos que ela mais cobra. Só que eu preciso que os senhores estudem, ó. Tentem, ao menos. Quem já estava estudando antes, né? Já está no padrão. Mas tem que, ao menos, bater todo o edital nessa perspectiva aqui. Tá bom? Todo esse edital aqui. Esse tópico 15 é um tópico atípico. Provavelmente virá uma questão cobrando redação oficial. Mas eu quero que os senhores foquem na parte da gramática, na nossa língua portuguesa. Tá bom? Vamos lá. Encerrando aqui esse ponto da nossa gramática, dos pontos que mais caem, a gente vai pular agora para a redação da banca AOCP. Olha só o que a banca trouxe aqui para a gente. Olha os aspectos que serão corrigidos na redação dos senhores. Olha só. Atendimento e desenvolvimento do tema. Informatividade e argumentação. Ok? Olha só. Segundo aqui, coesão intra e entre parágrafos. É isso, esse ponto aqui que eu estava comentando com os senhores. Beleza? Na parte de referenciação textual, é esse ponto aqui, específico, que a banca pode cobrar para vocês. É por isso que eu falo até no meu curso de redação. Senhores, abusem, usem e abusem dos conectivos. Utilizem as conjunções para poder fazer ligação entre os períodos e entre os parágrafos. Beleza? Por isso que a banca colocou aqui, ó, intra e entre parágrafos. Intra, dentro do parágrafo. Entre os parágrafos, linkar um parágrafo com o outro. Ok? A banca ainda colocou aqui a coerência, senhores. Ela vai querer que você seja lógico. Ela vai querer que o seu texto tenha lógica. Ela vai querer que você tenha uma progressão textual. Que tenha lógica naquilo que você está falando. E que você não cometa isso daqui, ó. Não cometa uma contradição. Como assim uma contradição, professor? Imagine que você está lá desenvolvendo o seu primeiro argumento. No seu primeiro argumento, você colocou isso na redação. Você é contra o porte de arma. No seu primeiro argumento. Aí você chega no segundo argumento e coloca que você é a favor do porte de arma. Senhores, isso aqui é uma contradição clara. Não cometam esse tipo de gafe. Beleza? Olha o terceiro. Atendimento à estrutura textual proposta. Isso aqui eu já expliquei para vocês no meu curso. Estrutura. O que seria estrutura, senhores? É vocês desenvolver da forma correta introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? É vocês respeitarem essa estrutura. É respeitarem o início do parágrafo, como eu já expliquei para vocês. Respeitarem as margens da nossa folha definitiva de redação. Isso tudo aqui eu expliquei para vocês lá no nosso curso. Olha só, quarto item aqui, modalidade gramatical. Por isso que o nosso estudo de português, esse estudo aqui que eu mandei vocês estudarem, vai nos ajudar na nossa redação. Porque de nada adianta eu escrever uma redação com erros gramaticais, erro de pontuação, erro de grafia, erro de concordância, erro de regência e erro de colocação pronominal. Por isso, ó, o nosso estudo de redação e português, eles estão assim. Nosso estudo está assim. Tá bom, senhores? A gente tem que estudar tudo. Beleza, cada tópico desse aqui, ó, se for atendido, equivale a 10 pontos para a nossa prova de praça. Ok?
totalizando 40 pontos do nosso concurso, senhores. A redação possui uma pontuação imensa na nossa prova. Vamos lá. Outros tópicos que nós temos lá no nosso edital. O candidato disporá de, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 20 linhas para elaborar a versão definitiva da redação. Pronto. Nesse ponto aqui, eu recebi diversas mensagens de alunos loucos querendo entender, professor, como é que eu vou escrever uma redação em 20 linhas. Senhores, vocês vão conseguir. Relaxem, se acalmem, eu vou passar uma solução para os senhores. Não precisa se estressar com isso aqui, ok? Vai dar certo, relaxa. Olha só, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de linhas permitida para a elaboração do seu texto. Vamos comentar sobre esse ponto aqui, ok? Eu estou corrigindo a redação de alguns alunos e eles estão passando da margem definida como final da linha da nossa folha de redação. Isso aqui é inadmissível. Por isso que eu coloquei os pontos que vão fazer com que vocês zerem a redação. Olha só, o candidato terá sua prova de redação avaliada com a nota 0 e estará automaticamente eliminado do concurso público se, vamos lá, primeiro ponto, não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto. Isso aqui eu já falei para vocês. Imagina, o tema da redação, a banca colocou lá, fale sobre segurança pública, tema genérico. Você chega lá e comenta sobre saúde pública. Senhores, fuga de tema, zerou a redação. Segundo ponto, não desenvolver o tema na tipologia textual exigida. A banca pode pedir uma dissertação argumentativa ou uma dissertação expositiva. Aí você vai e faz argumentativa, sendo que ela pediu expositiva. Ou ela pediu argumentativa e você fez expositiva. Não fuja. Veja lá, vai estar no comando da redação. Escreva uma dissertação argumentativa. Escreva uma dissertação expositiva. Sigam aquilo que a banca está pedindo, tá bom? Olha só a letra C. Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. Senhores, novamente, estrutura. A estrutura pode fazer os senhores zerarem a redação ou ela pode fazer com que vocês aumentem a sua nota. Percebam, se você não mantém uma estrutura padrão, você zera. Beleza? Se você mantém uma estrutura padrão, você chega até a possibilidade de tirar a nota máxima nesse terceiro aspecto aqui. Ok, senhores? Então sigam aquele padrão, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok? Sigam a estrutura correta do texto. Vamos lá. Item D. Ainda tem aqui, né? Atentar contra o pudor. Senhores, não vão ferir os direitos humanos na redação dos senhores. Não citem nomes de figuras públicas se os senhores forem falar alguma coisa que repudiem, ok? Que atente contra o pudor daquela figura pública. Não façam isso. Não percam a prova dos senhores por um ponto de vista que vocês têm. Tá bom? Olha só a letrinha D. Redigir seu texto a lápis. Isso aqui é brincadeira, tá? Negativo de levar lápis para a prova. Negativo. Ou a tinta em cor diferente de azul ou preta. Ok, senhores? Então, canetinha somente azul ou preta, tá bom? Azul ou preta. Item E. Não apresentar sua redação na folha da versão definitiva ou entregá-la em branco ou desenvolvê-la com letra ilegível. Olha só, senhores. Isso daqui eu já comentei no meu curso de redação também. Já corrigi uma redação de um aluno que eu não consegui compreender o que ele estava escrevendo. Não consegui compreender. E eu não julgo. Por quê? Porque eu fazia da mesma forma. Antes, na época que eu estava estudando, eu fazia da mesma forma. Minha letra era horrível. Então, com um pequeno trabalho, um pequeno esforço, você vai melhorando sua letra, de acordo com o tempo, para que seja mais
legível, para que seja mais agradável para quem vai fazer a correção da sua prova, tá bom? Então tente sempre deixar legível. Outra coisa que eu quero que vocês façam, não, pelo amor de Deus, não cheguem na prova e comecem a fazer a redação já, direto na folha definitiva. Não! Utilizem o rascunho, pelo amor de Deus. Utilizem o rascunho. Depois os senhores vão e colocam na folha definitiva. Tá bom? Continuando, ó. Com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e imagens. Negativo, viu? Isso aqui eu já expliquei. Professor, como é que eu vou separar o parágrafo? Coloca o dedinho lá na folha. Coloquei o dedinho na folha. Pronto, posso iniciar meu texto daqui para frente. Ok? Vai até o final da linha, faz a devida, correta separação silábica e inicia no início da outra linha, vai até o final. Ok? Não precisa deixar muitos espaços. Olha só. Item F. Apresentar identificação de qualquer natureza. Isso aqui foi um tópico que eu utilizei, eu acho que nas 3 últimas correções de redação que eu fiz. O aluno tentou se identificar na hora que estava redigindo, na hora que estava fazendo a sua redação. Ok? Ele não colocou o nome parcial, não colocou o nome completo, mas ele colocou isso aqui, ó. Letras, sinais, desenhos ou códigos. Beleza? Só o fato de vocês escreverem assim, estou lá escrevendo um A, pronto, escrevi o A. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou reforçar esse A aqui. Só o fato de vocês estarem fazendo isso aqui na hora da prova, isso aqui a banca já pode considerar uma marcação, ok? Ela já pode considerar uma identificação da sua parte. Então não cometam esse tipo de coisa, senhores. Isso aqui pode zerar a prova de vocês. Outra coisa, o aluno vinha e fazia assim, todos os pontos finais, ele colocava assim, todos, de todos os períodos. Só que chegou em um certo período, ele pegou e colocou assim, o ponto final. Senhores, isso aqui também é considerado uma marcação. Tá bom? Mesma coisa, aqui está a linha, tá bem torta, né? Mas beleza, aqui está a linha lá da nossa redação, e o aluno, ele sempre colocava assim, a vírgula dele, sempre atravessando a linha. Chegou em um momento da prova, da redação, ele chegou e colocou assim, ó, a vírgula dele, um pouco acima da linha. Senhores, fugiu do padrão que ele mesmo colocou. O que foi que eu fiz? Zerei a redação dele, tá bom? Isso aqui pode ter acontecido e aconteceu somente em uma redação. Todos esses aspectos. Letra dessa forma aqui. Eu encontrei ponto final dessa forma aqui. E encontrei a vírgula dessa forma aqui. Em apenas uma redação. A banca pode considerar isso aqui desorganização, ok? Ou ela pode considerar uma identificação. Então não corram o risco de zerarem a redação de vocês por besteira, tá bom? Por último, o que foi que eu fiz aqui com vocês, ó? E a estrutura com 20 linhas? Como é que vai ficar, professor? Vamos lá, senhores. Simples, não vai mudar. Olha só, eu vou ter aqui uma proposta para vocês. O que é que eu quero que vocês façam? Da linha 1 até a linha 4, eu vou definir a minha introdução. Tá bom? Aqui eu vou definir a minha introdução. Só relembrando, isso aqui eu já comentei no meu curso com os meus alunos, o que é que eu tenho que ter na minha introdução? Na introdução eu preciso citar o tema que a banca propôs, tá bom? Eu preciso citar o primeiro argumento que eu escolhi, vou colocar por aqui, e vou colocar também o segundo argumento que eu escolhi. Tá bom, senhores? Essa daqui seria a minha estrutura para a minha introdução. Uma introdução com apenas 4 linhas. É simples, básico. Ok? Vamos lá. O meu primeiro desenvolvimento, como é que vai funcionar, senhores? Pega aqui, ó, 6 linhas. 6 linhas. Dá para desenvolver perfeitamente. Vamos lá, primeiro desenvolvimento. Aqui, ó. Aqui vai ser o meu primeiro desenvolvimento. Dá para eu colocar aqui dentro dessas 6 linhas ao menos 4 períodos. Ao menos 4 períodos. Dá para desenvolver perfeitamente. Beleza? No meu segundo desenvolvimento, a mesma coisa. Pega mais 6 linhas. Mais 6 linhas.
nessas 6 linhas aqui, eu consigo desenvolver também perfeitamente o meu segundo argumento. E aí, eu venho para a minha conclusão, senhores. Conclusão é só para fechar a sua ideia, beleza? Vez ou outra que você pode querer jogar aqui uma sugestão, beleza? Você pode colocar uma proposta de intervenção aqui também. Mas aí você vai fazer um arremate de ideias. Vai fechar a sua ideia aqui na conclusão. Retoma, faz uma retomada de tema, faz uma retomada daquilo que você está defendendo nos seus argumentos e já era, acabou. Então, como foi que ficou nossa formação aqui? Nossa formação ficou 4, 6, 6, 4. Nossa formação é essa aqui, ó. 4 linhas de introdução, 6 linhas para o primeiro desenvolvimento, 6 linhas para o segundo desenvolvimento e 4 linhas para a conclusão. Ok, senhores? Pessoal, eu acredito que a prova a redação da banca AOCP vinha com um texto argumentativo, beleza? Dissertativo, argumentativo. Então, professor, o que é que eu vou fazer? Senhores, eu sei que para quem está estudando, a pessoa às vezes tem muito conhecimento. Só que, se for um texto dissertativo argumentativo, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que texto argumentativo que eu quero que você seja o quê? Que você seja desapegado. Beleza? Então coloque na mente. Texto dissertativo argumentativo é desapego. Texto dissertativo argumentativo é desapego. Ah, professor, por que desapego? Senhores, vocês vão ter que desapegar de algum tipo de ideia. Ok? Vocês vão selecionar, quando vocês estiverem fazendo o briefing, estiverem jogando lá, ó, as ideias de vocês vão ter que selecionar. Ah, eu sei mais sobre esse tópico aqui. Então, eu vou utilizar esse tópico para eu desenvolver no meu primeiro argumento. Ok? Então, eu vou desapegar desse outro tópico aqui, que eu sei também, mas eu não sei tanto. Ah, professor, eu queria citar muito. Senhores, desapegue. Beleza? Pegue somente aqueles tópicos que vocês mais sabem desenvolver, que vocês mais têm conhecimento, para que vocês alavanquem na prova de vocês. Eu sei que desenvolver um texto em 20 linhas é uma coisa um pouco que forçada. Mas eu juro para vocês, eu possuo alunos que não conseguem nem chegar às 16 linhas. Tá bom? Não conseguem nem chegar às 16 linhas. Então, por 20 linhas, vai ser ótimo. Vai ser ótimo para esse aluno. Mas para aquele aluno que tem muito conhecimento, 20 linhas vai ser prejudicial. Eu acredito que o objetivo da banca em colocar 20 linhas tinha sido para quê? Para eliminar candidatos. Eliminar candidatos. Aquele candidato que é bom, ele vai se adaptar para poder colocar todo o seu conhecimento aqui em 20 linhas. Aquele candidato que não é, ele não vai nem saber conseguir fazer uma organização estilo essa daqui que eu estou passando para vocês. Tá bom? Então, senhores, era basicamente isso daqui que eu tinha que falar para vocês do nosso conteúdo de redação e do nosso conteúdo de português. Então, ó, tamo junto, até a próxima aula. Me segue lá no YouTube, no Instagram. Se inscreva aqui no YouTube, comenta. Sugestão, professor, faz mais aulas de redação, professor. Coloca um esqueleto aqui pra gente. Os alunos do meu curso vão ter acesso ao esqueleto que eu vou colocar para eles. Tá bom? Professor, faz aula sobre sujeito. Inclusive tem um vídeo postado de sujeito, se os senhores quiserem assistir. Professor, faz aula sobre colocação pronominal. Deixa nos comentários aí aquilo que vocês querem. Beleza, senhores? Um abraço e até a próxima.